E o bolsonarismo está em surto com a condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Olha, as máscaras estão caindo. Eu lembro no começo desse ano, quando o Nicolas Ferreira, e agora já sabemos, com financiamento do PCC e de facções criminosas, fez um vídeo que deu mais de 350 milhões de visualizações no Instagram. A nossa imprensa passou a tratá-lo como um fenômeno das redes, como um cara aí que é o futuro da política. Em nenhum momento, a gente viu uma crítica ao fato dele ter mentido pra caramba no vídeo. Vimos até dobradinha dele 2 vezes com jornalistas da Globo News, uma que tá agora no UOL, que é parte da esquerda idolatra, que inventou que o Lula tinha roubado 90 bilhões dos aposentados no consignado do INSS. 6 horas depois, a fake news dessa jornalista estava num vídeo do Nicolas que deu mais de 150 milhões de visualizações e fez o Lula perder naquela semana 5 pontos de aprovação. Pois bem, né? Agora, essa pecha aí de moderado do Nicolas, de fenômeno das redes sociais, está caindo por terra. Por quê? Porque na semana passada, o Nicolas, aliás, no começo dessa semana, o Nicolas falou que se um dia ele for presidente, ele vai fechar o PT. Eu falo, pô, que coisa. Então se o Lula resolver fechar o PL, vamos chamar o Lula de ditador, né? Mas o Nicolas falar que vai fechar o PT, pode. Falar que vai fechar um partido. Quem aí fechou partidos de oposição foi o Zelensky lá na Ucrânia. O Zelensky, que é ditador da Ucrânia, ele cancelou as eleições, deixou só partidos nazistas e fechou os partidos de esquerda. Ó, é assim que o Nicolas quer governar o Brasil, se um dia ele for presidente? Vamos trabalhar para que jamais seja. Mas veja, logo depois ele falou que vai fechar a Globo. Porém, com o julgamento do Bolsonaro, foi aflorando no Nicolas o verdadeiro ser que ele é, um ser abjeto. O que aconteceu? O Nicolas começou a pregar que a extrema-direita use a violência. Ele está convocando aí os terroristas para usarem violência contra a esquerda. Vou te mostrar aqui alguns posts do Nicolas, que você vai ver que são bem problemáticos. Ele começou até a brigar com o Whindersson Nunes. E olha, eu vou te falar, para o Whindersson Nunes estar certo em alguma discussão, é porque, olha, vou te falar, geralmente o Whindersson tá errado, viu? Primeiro, ele falou o seguinte, ó. Seja a extrema-direita que eles tanto têm medo. Ou seja, o que ele tá falando aqui, ó, seja aquela extrema-direita violenta, aquela extrema-direita que não quer saber de nada, que vai metralhar a petralhada, tudo mais. Vamos lembrar que quando o Bolsonaro foi eleito presidente naquele ano de 2018, em que tivemos aí uma reeleição roubada. Por que roubada? Porque o líder das pesquisas não pôde concorrer, que era o Lula, porque ele foi condenado sem provas, e já sabemos de tudo isso, a perseguição que teve da Lava Jato. Isso pode dizer que é roubado. Alguém que se torna inelegível ou é condenado com todas as provas por crime cometido, realmente é a lei, não pode concorrer. No caso do Lula, foi sem provas, era um conluio ali. Tá. Ali, o Bolsonaro falava que ia metralhar a petralhada, que ia pra cima de todo mundo, não sei o quê, e as pessoas passaram a ter medo da extrema-direita. Eu lembro que quando eu comecei a aparecer aqui no Plantão Brasil, né, porque já tinha no Facebook, já tinha o site, o aplicativo do Plantão Brasil, com notícias, artigos, memes, tudo mais. Porém, foi em 2019 que eu falei, pô, vou ter que mostrar a cara e fazer em vídeo, porque aí o alcance vai ser muito maior. Por quê? Porque eu percebi que a esquerda estava com medo. E eu não tenho medo. Eu falei, peraí. Eu mostrando a cara, eu vou mostrar para as pessoas. Não é para ter medo. Inclusive, eu mudei o nome de todas as minhas redes sociais para @ThiagoResiste. Por que resiste? Porque nós resistimos à tentativa de ditadura do Bolsonaro. Resistimos, fomos para cima. Fomos aqui no Plantão Brasil, linha de frente da resistência. Agora somos linha de frente aí, defendendo a esquerda e o governo Lula. Pois bem, aí ele falou, seja a extrema-direita que eles tanto têm medo, que é aquela que dizia que ia matar petistas. Lembrando que no dia da eleição do Bolsonaro, mataram o Moá do Catendé com 2 facadas pelas costas. Lembrando, naquele mesmo dia também, atiraram e tentaram ali abusar sexualmente de uma mulher que estava com a camisa vermelha. Nem era petista, só por estar com uma roupa vermelha no dia da eleição de 2018. Vamos lembrar que também, antes da eleição de 2022, assassinaram ali um dirigente do PT em Foz do Iguaçu, que é o Marcelo Arruda. Ele foi assassinado. Depois, o juiz bolsonarista, o desembargador bolsonarista, livrou da cadeia o assassino. Aí o Nicolas fala, seja essa extrema-direita aí, assassina. Aí, logo depois, o Nicolas falou o seguinte, mataram a direita moderada. Querem que morramos mansos e calados, morramos mansos e calados. Pois que nos chamem de extremistas, não tem mais volta. Ou seja, ele está dizendo que ele vai para cima com violência aí, está convocando o pessoal para usar da violência. Nos grupos bolsonaristas também estão convocando isso aí, desde que teve aí o golpe de Estado no Nepal.
Golpe que a imprensa brasileira trata como uma revolução dos jovens. Sempre que a imprensa minimiza um golpe de Estado, uma coisa extremamente violenta, saiba, foi financiado pelos Estados Unidos da América. Aí não tem dúvida. Se a imprensa estivesse falando, nossa, que horrível, que barbaridade, olha só esses assassinos e tudo mais, aí você saberia que não é coisa dos Estados Unidos. Mas como a imprensa estava minimizando, então é coisa dos Estados Unidos da América. Assim como quando teve golpe de Estado no Brasil, a imprensa foi a favor. Quando teve golpe no Egito em 2011, 2012, a imprensa foi a favor. Quando teve golpe de Estado na Ucrânia em 2014, um golpe nazista com bandeiras nazistas, a imprensa brasileira minimizou esse nazismo e falou que não, eles só estão aderindo a um movimento popular. Não, era um movimento nazista financiado pelos Estados Unidos da América. Pois bem, a mesma coisa, só que agora a extrema-direita está usando isso para convocar aí os terroristas para a rua. O Nicolas também está usando a comoção que está na extrema-direita com a condenação do Bolsonaro exatamente para isso, para convocar terroristas. Ao mesmo tempo, Eduardo Bolsonaro gravou aí vídeo, ele está agora fazendo lives todos os dias, né? E ele está pregando que os Estados Unidos invadam o Brasil. Vamos lembrar, a porta-voz do Trump, falando ali sobre liberdade de expressão, meio sem saber do julgamento do Bolsonaro, sem saber do que é, ela falou que os Estados Unidos não hesitam em usar militarmente e economicamente aí quem atacar a liberdade de expressão. O julgamento do Bolsonaro não tem nada a ver com liberdade de expressão. Aí o Eduardo Bolsonaro usou isso para fazer esse vídeo aqui, ó. Vou mostrar aqui com vocês o Eduardo Bolsonaro. É necessário a vida. O Brasil pode perfeito isso, porque demonstra a disposição do governo Trump. O Brasil pode perfeitamente, no futuro, ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais consertar aquilo dali com remédios diplomáticos como as sanções. Então, poderia ser um uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso. É só que o discurso da Caroline não condiz com o discurso do Donald Trump. Mostrei aqui no vídeo passado e vou repetir aqui para todo mundo ver o que o Trump falou sobre as sanções aí ao Brasil e sobre a condenação de Jair Messias Bolsonaro. Com vocês aí o Trump. Bolsonaro was just found guilty by the Supreme Court. You've been very clear that you would apply sanctions. Are you thinking further sanctions to Brazil because of this Bolsonaro? Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil. And it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this. I knew him as president of Brazil. He was a good man. And I don't see that happening. I don't see that happening. Palavras de Donald Trump sobre as sanções ao Brasil. Eu não vejo isso acontecendo. Uma expressão em inglês para dizer, ó, senta lá, Cláudio, ó, senta.